Olá, eu sou a Camille e irei, junto com meu colega Arthur, apresentar nosso seminário sobre João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, poeta e diplomata brasileiro, nasceu em Pernambuco, na cidade de Recife, a 9 de janeiro de 1920. Foi o segundo filho de Antônio Cabral de Melo e Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo. Passou muito tempo em engenho de açúcar, já que seu pai era um senhor de engenho. Quando tinha apenas 8 anos, João adorava os cordéis e costumava ler para os empregados do engenho. É dessa época que vem a preocupação com o povo nordestino. O menino via a vida dos mais ricos e dos mais pobres. Sua obra poética, que vai de uma tendência surrealista até a poesia popular, porém caracterizada pelo rigor estético, com poemas a verso e convencionalismo e marcado pelo uso das rimas toantes, inaugurou uma nova forma de fazer poesia no Brasil, tanto que até alguns de seus livros foram traduzidos para diversas línguas: alemão, espanhol, inglês, italiano, francês e holandês. Em 1930, iniciou o curso primário no Colégio Marista. Era amante do futebol, sendo campeão juvenil pelo time Santa Cruz. Em 1937, conseguiu seu primeiro emprego, na Associação Comercial de Pernambuco. Trabalhou também, posteriormente, no Departamento de Estatística do Estado, e aos 18 anos começa a frequentar a roda literária do Café Lafayette. Em 1942, viaja para o Rio de Janeiro, onde foi dispensado de sua convocação para servir a Força Expedicionária Brasileira, por motivos de saúde. Permaneceu no Rio e foi aprovado em concurso nomeado assistente de seleção do Departamento de Administração do Serviço Público. Após ter sido funcionária da ASP, em 1945 inscreveu-se no concurso para a carreira de diplomata. Nesse mesmo ano publicou o livro O Engenheiro, e diante disso, em 1947, foi vice-consul e foi para o consulado em geral em Barcelona, na Espanha, e 3 anos depois seguiu para Londres. Durante esse tempo, publicou alguns textos. O autor ainda trabalhou no jornal de vanguarda enquanto respondia a um inquérito por subversão. Foi eleito de membro da Academia Brasileira de Letras em 15 de agosto de 1968 e tomou a posse em 6 de maio de 1969. Diante disso, em 1984, foi designado cônsul-geral na cidade de Porto, em Portugal, retornando ao Rio de Janeiro em 1987. João Cabral de Melo faleceu vítima de um ataque cardíaco em 9 de outubro de 1999, no Rio de Janeiro. Principais obras: Morte e Vida Severina é obra-prima do poeta pernambucano, escrito entre 1954 e 1955. Trata-se de um ato de Natal da temática regionalista. Os Três Amados, publicado em 1943. Pedra do Sono, publicado em 1942. É a obra inaugural de João Cabral e se insere em sua produção como livro singular. Quaderna, publicado em 1960, a fim de aprender o nó tensional que gera o lirismo às vésperas do lirismo tradicional. Quais as características da terceira fase do modernismo? Então, ela ficou conhecida como a geração de 45, pois ela tinha uma linguagem marcada pela busca pela perfeição e a volta da rima. A experimentação estética e a busca por uma nova expressão literária, que queria dizer que ela buscava uma literatura mais objetiva, com temas que fossem humanos e sociais. Característica da terceira fase do modernismo. O contexto da nova fase modernista implicava em uma linguagem mais formal e apurada, bem diferente daquela instaurada na Semana de 22, Semana da Arte Moderna, na qual a linguagem mais popular era mais utilizada entre os autores. Mas a terceira geração não deixou de explorar os temas sociais e abordar a realidade brasileira. Esses temas, porém, passaram a ser descritos com muito mais rigor, fugindo da linguagem coloquial, percorrendo pela temática psicológica e trazendo de volta a rima e a métrica poesia. Marcada por histórias que abordavam o lado mais profundo do ser humano. Sem se afastar das denúncias sociais, a terceira geração do modernismo trouxe pelo vocabulário mais apurado. Era uma fase mais introspectiva, no qual o leitor conhecia como todos os conflitos internos dos personagens, como citei algumas: influências panasianas e simbolistas, realismo fantásticos, metalinguagens, temas sociais e psicológicos, academicismo, regionalismo universal. A qual geração pertencia João Cabral de Melo Neto?
Então, ele pertencia à terceira fase do modernismo, principalmente por causa das suas características marcantes nos poemas e nas suas prosas. Ele era considerado um poeta engenheiro, pois para ele a poesia era uma composição, era como uma construção. Então, tratava-se de um escritor autêntico na hora da linguagem. O trabalho dele era notável à margem de como a estrutura de um poema era formada, qual seria a métrica usada, quais as rimas que ele iria colocar, quais as imagens. Então, ele acabava se destacando muito por ter uma forma equilibrada de escrever, que era dotada de muito racionalismo, principalmente pelo seu rigor estético, que era uma característica muito presente na terceira fase do modernismo. Nessa fase, a prosa ela era muito utilizada pelos escritores e o João Cabral ele tinha como objetivo escrever as suas percepções da realidade, colocando nela a sua verdadeira sensação. E João Cabral ele é um poeta muito crítico, então ele analisava o próprio fazer poético em seus poemas. E dá para observar que a metalinguagem é fortemente presente em seus versos. É possível também observar que o poeta João Cabral, ele criou uma própria linguagem dentro dessa fase. Então, ele procurava evitar o subjetivismo e buscava o máximo de exatidão. Então, entende-se que a evocação de imagens visuais nítidas e incisivas, além de um vocabulário que seja mais expressivo possível. A obra que nós trouxemos para analisar é o livro Morte e Vida Severina, que foi um livro publicado em 1955, considerado um poema regionalista e modernista. O título dessa obra ela faz referência ao sofrimento de um homem chamado Severino, que ele passa durante a viagem dele do sertão até o litoral pernambucano. Ele relata através de um poema dramático que fez de João Cabral de Melo Neto um dos poetas mais prestigiados da literatura brasileira. Em sua viagem, o Severino ele se depara com situações de morte, desespero, de miséria e fome, causada principalmente pela seca. E o livro ele também faz uma crítica ao descaso dos governantes quanto a esta situação vivida por tantos outros nordestinos naquela época. Aqui a gente consegue observar como o autor ele utiliza uma linguagem poética, porém concisa, buscando mais o concreto e o visual do que o sentimentalismo. Então, o livro ele é considerado uma reconstrução dos atos medievais, porém ele retrata a realidade atual daquela época das populações nordestinas. Então é isso, muito obrigada. Aqui nós trouxemos as referências que foram utilizadas para fazer o nosso trabalho.